Imagine entrar em uma caverna com 6.200 metros de galerias subterrâneas, equipado com lanternas de última geração, walkie-talkies e mapas detalhados. Você é engenheiro, especialista em geologia, treinado para explorar ambientes extremos. Sua equipe é composta pelos melhores profissionais do país. E então, a 800 metros de profundidade, suas lanternas começam a piscar, seus equipamentos param de funcionar, e você ouve um som vindo das profundezas da Terra que não deveria existir. Um som que faz seu sangue gelar. 7 engenheiros entraram na Caverna do Diabo em setembro de 1995 para uma expedição de mapeamento geológico que deveria durar 3 dias. Nenhum deles jamais saiu. As equipes de resgate encontraram seus equipamentos abandonados, marcas de corrida desesperada nas paredes de calcário, e algo que ninguém conseguiu explicar: pegadas que simplesmente terminavam no meio de uma galeria sem saída, como se os homens tivessem desaparecido no ar. Hoje vou te contar uma história que vai te fazer questionar tudo o que você pensa que sabe sobre o que existe nas profundezas da terra brasileira. O Parque Estadual Caverna do Diabo fica no Vale do Ribeira, extremo sul do estado de São Paulo, numa região de Mata Atlântica preservada que parece ter parado no tempo. É uma área remota, montanhosa, coberta por floresta densa, onde a névoa da manhã se mistura com o canto de pássaros que não existem em nenhum outro lugar do mundo. A temperatura é sempre alguns graus mais baixa que no resto do estado. E mesmo em dias de sol intenso, há uma umidade constante no ar que gruda na pele e penetra nos ossos. A Caverna do Diabo é uma das maiores cavernas do Brasil, com mais de 6.200 metros de galerias mapeadas que se estendem pelas entranhas da serra. O nome não é acidental. Desde o tempo dos índios Guarani que habitavam a região, o local era considerado sagrado e perigoso. Eles chamavam a caverna de Tuna, que significa lugar onde os espíritos moram, e evitavam entrar nas galerias mais profundas. Diziam que quem se aventurasse demais para dentro nunca mais voltaria, levado pelos espíritos da montanha. Os colonos europeus que chegaram à região no século XVIII mantiveram o respeito supersticioso pelo local, rebatizando-o de Caverna do Diabo. Histórias se acumularam ao longo dos anos. Exploradores que entraram e enlouqueceram, animais que fugiam aterrorizados da entrada da caverna, sons estranhos que ecoavam das profundezas durante a noite. Mas eram apenas histórias, lendas, superstição de gente simples, até 1995. Em agosto daquele ano, a empresa de mineração Geosul Explorações contratou uma equipe de 7 engenheiros especializados em geologia e espeleologia para fazer um mapeamento detalhado da Caverna do Diabo. A empresa tinha interesse em explorar possíveis depósitos minerais na região e precisava de dados precisos sobre a estrutura geológica das cavernas e seu potencial econômico. A equipe era liderada por Dr. Ricardo Almeida Santos, 42 anos, engenheiro geólogo formado pela USP com doutorado em espeleologia pela Universidade de Brasília. Alto, magro, de óculos de armação grossa e barba grisalha, Ricardo era considerado um dos maiores especialistas em cavernas do Brasil. Tinha explorado centenas de cavernas ao longo de sua carreira e era conhecido pela meticulosidade e pelo respeito às regras de segurança. Era casado havia 18 anos com Ana Paula, professora de biologia, e tinha 2 filhas adolescentes, Mariana e Beatriz. O segundo em comando era Eng, Paulo César Martins, 38 anos, geólogo especializado em mineralogia. Baixo, atarracado, com uma barba cerrada preta e mãos grandes que sempre estavam manuseando alguma rocha, examinando, analisando. Paulo tinha uma energia contagiante e era conhecido por fazer piadas mesmo nas situações mais tensas. Era solteiro, dedicava sua vida ao trabalho, mas mantinha um relacionamento sério com Marina, arquiteta em São Paulo, que esperava um pedido de casamento que nunca viria. Engia Fernando Dias Costa, 35 anos, era o especialista em topografia subterrânea. Alto, loiro, com olhos azuis claros que contrastavam com a pele bronzeada de quem passava mais tempo ao ar livre.
Fernando era surfista nas horas vagas e tinha um espírito aventureiro que o levara a explorar cavernas em 5 continentes. Era divorciado, tinha um filho de 7 anos que morava com a ex-esposa, mas via todo fim de semana quando estava em São Paulo. Engir Marcelo Ribeiro, 40 anos, era o engenheiro de segurança da equipe, responsável por garantir que todos os protocolos fossem seguidos. Corpo forte de quem frequentava a academia religiosamente, cabelos pretos sempre bem penteados, uma cicatriz no supercílio esquerdo de um acidente de escalada anos antes. Marcelo era metódico, às vezes irritantemente cauteloso, mas era exatamente por isso que as empresas o contratavam. Era casado, tinha 3 filhos pequenos e uma esposa, Juliana, que implorava para ele deixar esse tipo de trabalho perigoso. Engir André Luiz Fonseca, 29 anos, era o mais jovem da equipe e o mais entusiasmado. Recém-formado em engenharia geológica pela Unicamp, essa era sua 3ª expedição profissional em cavernas. Alto, magro, sempre com fones de ouvido no pescoço tocando rock nacional, André tinha toda a energia impaciente da juventude. Estava noivo de Carolina, enfermeira, e o casamento estava marcado para dezembro. Ele brincava que essa seria a última expedição de solteiro. Engir Roberto Silva, 44 anos, era o veterano do grupo depois de Ricardo. Tinha começado como técnico de mineração e estudou engenharia à noite enquanto trabalhava durante o dia. Baixo, com uma barriga proeminente, cabelos grisalhos ralos e óculos de lentes grossas, Roberto não tinha a aparência física de um aventureiro, mas tinha algo mais valioso: experiência. Conhecia cavernas como poucos, sabia ler a rocha, entender os perigos invisíveis. Era viúvo havia 5 anos, criava sozinho uma filha de 16 anos chamada Lívia. O 7º membro era Engir Daniel Augusto Mendes, 33 anos, especialista em hidrologia subterrânea. Estudava como a água se movia através das formações rochosas, um conhecimento crucial para a exploração mineral. Magro, pálido, com cabelos castanhos sempre desgrenhados e uma tendência a se perder em seus próprios pensamentos. Daniel era tímido, falava pouco, mas quando o fazia, todos escutavam porque geralmente tinha algo importante a dizer. Era casado havia 2 anos com Renata, jornalista, que estava grávida de 4 meses do primeiro filho do casal. 7 homens, 7 especialistas, 7 vidas que se cruzaram naquela expedição e desapareceram juntos nas profundezas da Terra. A preparação para a expedição começou 2 semanas antes da entrada na caverna. Ricardo e sua equipe estudaram todos os mapas existentes, conversaram com espeleólogos que haviam explorado a Caverna do Diabo anteriormente, planejaram cada detalhe da rota, dos pontos de acampamento, dos procedimentos de emergência. No dia 12 de setembro de 1995, a equipe se reuniu em Eldorado, pequena cidade a cerca de 40 quilômetros da caverna. Passaram a noite em uma pousada local, revisaram o equipamento pela última vez, fizeram a última ligação para as famílias. "Amor, a gente entra amanhã cedo e volta sábado no máximo", disse Ricardo ao telefone para Ana Paula. "É expedição de rotina, nada de especial. Dá um beijo nas meninas por mim." "Toma cuidado, Ri. Você promete que toma cuidado?" "Sempre tomo. Você me conhece." Mas havia algo no ar naquela noite em Eldorado que deixava todos levemente desconfortáveis, embora ninguém conseguisse explicar exatamente o que. Uma tensão, uma premonição talvez. André comentou com Paulo. "Tá um clima estranho hoje, não tá? É só ansiedade pra expedição, moleque. Todo mundo fica assim. Amanhã a gente entra ali, faz o serviço e volta. Simples assim." Mas não seria simples. Na manhã de 13 de setembro, quarta-feira, a equipe saiu de Eldorado às 6h30 em 2 caminhonetes Toyota 4x4 carregadas de equipamento. Levavam suprimentos para 5 dias, embora a expedição estivesse planejada para durar apenas 3. Sempre levar mais do que acha que vai precisar. Era a regra de ouro de Marcelo. Chegaram ao Parque Estadual Caverna do Diabo por volta das 8h. O parque ainda estava fechado para visitação naquele dia de semana, mas Ricardo tinha autorização especial do IBAMA para a pesquisa. O guarda florestal de plantão,
Seu Joaquim, um senhor de 62 anos que trabalhava no parque havia 30 anos, os recebeu no portão. Bom dia, pessoal. Documentação tá em ordem? Ricardo mostrou as autorizações. Seu Joaquim examinou tudo cuidadosamente e então olhou para o grupo com uma expressão séria. Vocês vão entrar nas galerias profundas? Vamos sim. Pretendemos mapear até a Sala dos Cristais, cerca de 800 metros para dentro. O velho guarda ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse pesando suas palavras. Eu trabalho aqui há 30 anos. Vi muita gente entrar nessa caverna. A maioria volta sem problema. Mas tem algo nas galerias profundas que não é normal. Não sei explicar direito. É uma sensação. Alguns visitantes voltam dizendo que sentiram, outros não sentem nada. Mas sempre tem uns poucos que voltam muito perturbados. Seu Joaquim, com todo respeito, nós somos cientistas, disse Paulo com um sorriso condescendente. Não acreditamos em fantasmas ou espíritos. Não tô falando de fantasma, moço. Tô falando de algo que acontece lá dentro, que a ciência de vocês talvez não consiga explicar. Mas vocês sabem o que fazem. Só tomem cuidado. E se sentirem qualquer coisa estranha, saiam. Não tentem bancar os heróis. Pode deixar, seu Joaquim. Obrigado pelo aviso, disse Ricardo, educadamente, mas sem dar muita importância. Às 9h15, os 7 engenheiros estavam na entrada da Caverna do Diabo. A abertura é impressionante. Uma boca escura de aproximadamente 30 metros de largura e 12 de altura, de onde emana constantemente um ar frio e úmido. Mesmo sob o sol da manhã, a entrada permanece na sombra, e há sempre uma névoa fina saindo de dentro, como se a caverna estivesse respirando. Última verificação de equipamento, ordenou Marcelo. Cada um confere seu próprio e depois confere o do colega. Levaram 3 lanternas de cabeça para cada pessoa, principal, reserva e emergência, walkie-talkies, um para cada dupla mais um extra, cordas, equipamento de escalada, kit de primeiros socorros, suprimentos alimentares, água, sacos de dormir, tendas impermeáveis, um radiotransmissor de longo alcance que funcionava mesmo dentro de cavernas, e diversos equipamentos de medição geológica. Tudo certo, reportou Marcelo depois de 15 minutos de verificação. Podemos ir. Certo. Vamos manter comunicação constante. Checagem de rádio a cada 2 horas. Se alguém não responder, toda a equipe para e volta para investigar. Ninguém se separa por mais de 50 metros. Todos entenderam? Disse Ricardo. Entendido, responderam em coro. Às 9h42 da manhã de 13 de setembro de 1995, os 7 engenheiros entraram na Caverna do Diabo. Seu Joaquim os viu desaparecerem na escuridão e sentiu um aperto no peito que não conseguiu explicar. Fez o sinal da cruz e murmurou uma oração baixinho. As primeiras horas da expedição transcorreram normalmente. A entrada da caverna leva a uma galeria ampla e relativamente fácil de percorrer, com cerca de 8 a 10 metros de largura e teto alto. O chão é irregular, com pedras soltas e poças de água, mas nada que apresentasse dificuldade para uma equipe experiente. As paredes são de calcário, moldadas ao longo de milhões de anos pela ação da água, formando desenhos fantásticos que parecem rostos, animais, figuras humanas. As lanternas de cabeça criavam sombras dançantes que transformavam cada formação rochosa em algo quase vivo. Olha só essa estalactite, comentou Fernando, apontando para uma formação de quase 3 metros que pendia do teto. Deve ter uns 50 mil anos fácil. Mais, provavelmente 80 a 100 mil, corrigiu Ricardo, sempre o professor. O crescimento é de cerca de 1 centímetro a cada 1000 anos nessa região. É impressionante pensar na escala de tempo geológica. Caminharam por cerca de 2 horas, parando regularmente para fazer medições, coletar amostras de rocha, anotar observações. A temperatura dentro da caverna era constante, 18 graus Celsius, com umidade próxima de 95%. Fazia frio, mas o esforço físico de caminhar com equipamento pesado mantinha todos aquecidos. Às 11h40, fizeram a primeira checagem de rádio. Base,
Aqui é equipe exploração. Tudo normal. Estamos aproximadamente 400 metros para dentro, avançando conforme planejado. Próximo contato às 13h40. Câmbio. Não havia ninguém na base para responder. A base seria montada apenas no dia seguinte, quando uma equipe de apoio chegaria para fazer a logística externa. Mas manter o protocolo de comunicação era importante para criar hábito e disciplina. Continuaram avançando. A galeria principal começou a se estreitar e se dividir em ramificações menores. Consultaram o mapa e escolheram a rota planejada. Galeria secundária leste que levaria à grande sala dos cristais, seu objetivo principal daquela primeira jornada. Foi ao entrarem na galeria secundária que Daniel, o especialista em hidrologia, notou algo estranho. Pessoal, parem um segundo. Todos pararam. O que foi, Daniel? Estão ouvindo isso? Fizeram silêncio. Por alguns segundos, nada além do som da própria respiração e o gotejamento distante de água nas rochas. Então, muito fraco, quase no limite da percepção, um som. Como um zumbido grave vindo de muito longe, das profundezas da terra. Eu ouço, disse André. Que barulho é esse? Provavelmente água correndo em alguma galeria inferior, explicou Daniel. O sistema hídrico aqui é complexo. Tem rios subterrâneos que passam centenas de metros abaixo do nosso nível. O som viaja pela rocha. Vocês já exploraram essa caverna antes? Perguntou Marcelo, sempre o cauteloso. Não, mas li todos os relatórios das expedições anteriores. Nenhuma mencionou problemas. A estrutura é estável, respondeu Ricardo. Continuaram. A galeria secundária era mais estreita, forçando-os a caminhar em fila única em alguns trechos. As paredes se aproximavam, o teto ficava mais baixo. Alguns precisavam se abaixar para passar sob formações rochosas que pendiam perigosamente próximas de suas cabeças. Às 13h35, pararam para almoço. Encontraram uma área mais ampla, uma espécie de sala natural de cerca de 20 metros de diâmetro, onde puderam sentar confortavelmente. Comeram sanduíches, beberam água, descansaram. Cara, é impressionante estar aqui, disse André, admirando as formações ao redor. Milhões de anos de história geológica. A gente é menos que um piscar de olhos na escala de tempo desse lugar. Filosofia geológica, riu Paulo. O moleque tá virando poeta. Não é filosofia, é fato. Essa caverna existia quando os dinossauros ainda andavam por cima. Vai continuar existindo muito tempo depois que toda a humanidade tiver desaparecido. A gente é só visitante temporário. Visitante temporário que vai mapear essa beleza toda e talvez encontrar alguns depósitos minerais valiosos, disse Fernando pragmaticamente. Às 13h40 fizeram a checagem de rádio. Tudo normal. Às 14h, retomaram a marcha. Foi às 15h20 que as coisas começaram a ficar estranhas. Estavam em uma galeria particularmente estreita quando as lanternas de Fernando começaram a piscar. Primeiro a principal, depois as duas reservas, todas ao mesmo tempo. Que diabos, murmurou ele, batendo nas lanternas. Alguém mais está com problema nas lanternas? As minhas estão bem, respondeu Ricardo. Mas então a lanterna de André também começou a piscar. Depois a de Daniel. Em menos de um minuto, todas as 21 lanternas do grupo estavam piscando de forma irregular, diminuindo e aumentando a intensidade da luz de maneira aleatória. Isso não faz sentido, disse Marcelo, examinando sua lanterna. São baterias novas. Testei tudo ontem. Não há razão para isso estar acontecendo. Interferência eletromagnética? Sugeriu Paulo. De quê? Estamos debaixo de centenas de metros de rocha sólida. Não tem como ter interferência. As lanternas continuaram piscando por cerca de 3 minutos, criando um efeito estroboscópico perturbador que fazia as sombras nas paredes dançarem de forma nauseante. Então, tão abruptamente quanto começou, parou. As lanternas voltaram a funcionar normalmente. Que coisa estranha, disse Roberto. Em 20 anos fazendo isso, nunca vi nada parecido. Deve ter sido alguma descarga estática local,
tentou explicar Ricardo, mas sua voz não carregava muita convicção. Vamos continuar, mas todo mundo fica atento para qualquer anomalia. Se acontecer de novo, a gente volta. Continuaram, mas o clima havia mudado. A leveza das conversas anteriores desapareceu. Todos estavam tensos, hipervigilantes. 30 minutos depois, chegaram a uma bifurcação. O mapa mostrava 2 caminhos. O da esquerda levava diretamente à Sala dos Cristais. Era mais curto, mas tinha trechos de escalada difícil. O da direita fazia um caminho mais longo, mas mais fácil, contornando as formações rochosas complicadas. Vamos pela direita, decidiu Ricardo. É nosso primeiro dia. Não quero forçar. Temos tempo. Seguiram pela direita. A galeria se alargou novamente. O teto subiu. Em alguns pontos, suas lanternas não conseguiam alcançar o teto, que desaparecia na escuridão acima deles. Era uma sensação opressiva. Estar em um espaço tão vasto, mas completamente negro, onde a luz não conseguia penetrar todas as sombras. Foi Daniel quem ouviu primeiro. Parou abruptamente, levantou a mão pedindo silêncio. O que foi? Sussurrou Marcelo. Escutem, com atenção. Todos pararam, respirações suspensas. E então ouviram. Vozes. Fracas, distantes, mas inegavelmente vozes. Pareciam vir de algum lugar à frente deles, ecoando pelas galerias. Tem alguém aí na frente? Perguntou Fernando. Não deveria ter. Somos os únicos autorizados a estar aqui essa semana, respondeu Ricardo. As vozes continuavam. Não conseguiam distinguir palavras. Apenas o som indistinto de pessoas falando, às vezes soando como conversa, às vezes como gritos abafados. Vamos verificar, disse Paulo, começando a caminhar na direção do som. Devagar, ordenou Marcelo. Formação defensiva. Se tem alguém aí, não sabemos quem é ou o que está fazendo. Avançaram cautelosamente. As vozes pareciam ficar mais próximas, mas de maneira estranha. Não aumentavam de volume de forma linear, mas flutuavam, às vezes parecendo muito perto, outras vezes distantes novamente. Caminharam por 200 metros seguindo o som. E então, abruptamente, as vozes pararam. Silêncio total. Cadê? Perguntou André. Onde foram? Iluminaram toda a área ao redor. Não havia ninguém. Estavam em uma galeria ampla, sem saídas visíveis além do caminho por onde haviam chegado e o que levava adiante. Não havia pegadas na lama fina do chão. Não havia sinais de que alguém tivesse passado ali recentemente. Ecos, disse Roberto, mas sua voz tremia levemente. Deve ser eco de algo vindo de outro lugar da caverna. O som viaja de maneira estranha aqui dentro. Eco de quê? Questionou Daniel. Não tem ninguém aqui além de nós. Ninguém tinha uma boa resposta para isso. Vamos montar acampamento aqui, decidiu Ricardo, olhando para o relógio. Já são quase 17 rio. Ainda temos luz suficiente nas lanternas, mas não quero arriscar ficar sem visibilidade. Amanhã continuamos para a Sala dos Cristais. Montaram o acampamento. 3 pequenas tendas impermeáveis, um fogão portátil a gás para preparar comida quente, sacos de dormir. A rotina familiar do trabalho ajudou a diminuir a tensão. Prepararam jantar, macarrão instantâneo, linguiça em conserva, café quente. Sentaram em círculo ao redor do fogão, que fornecia uma ilha reconfortante de luz e calor no frio úmido da caverna. Então, alguém quer admitir que está achando essas coisas estranhas? Perguntou André, tentando fazer piada, mas não conseguindo esconder completamente o medo na voz. Estranha sim, mas explicável, disse Ricardo. Cavernas são ambientes complexos, efeitos acústicos, comportamento da luz, sensação de claustrofobia. Tudo isso pode criar experiências que parecem paranormais, mas têm explicações racionais. E as lanternas piscando todas ao mesmo tempo? Insistiu Daniel. Alguma anomalia geológica local. Talvez um depósito de magnetita ou outro mineral que criou um campo magnético temporário. Vamos investigar amanhã com nosso equipamento de medição. Conversaram por mais 1 hora, tentando manter o moral alto. Mas todos percebiam a tensão no ar.
Estavam 800 metros debaixo da terra, em um labirinto de passagens escuras, e coisas inexplicáveis haviam acontecido. Às 21 decidiram dormir. Organizaram um esquema de vigilância, 2 sempre acordados, revezando a cada 2 horas. É realmente necessário? Perguntou Paulo. Protocolo de segurança, respondeu Marcelo. Em expedições longas, sempre mantemos vigilância. Previne acidentes, permite resposta rápida a emergências. O que Marcelo não disse, mas todos pensaram. Também os protegia caso algo mais sinistro aparecesse durante a noite. Ricardo e Roberto fizeram o primeiro turno. Os outros 5 se acomodaram nas tendas. O cansaço físico do dia os fez adormecer rapidamente, apesar do desconforto do chão rochoso e do frio úmido que penetrava os sacos de dormir. Ricardo e Roberto ficaram sentados próximo ao fogão, que mantiveram aceso em fogo baixo. Conversaram em voz baixa sobre trabalho, família, vida. Tentavam criar uma sensação de normalidade, mas a caverna não permitia. Estava muito silenciosa, silenciosa demais. Em expedições anteriores em outras cavernas, sempre havia sons. Animais, água correndo, vento nas galerias. Ali, nada. Como se a própria rocha estivesse segurando a respiração. Às 22h47, Roberto ouviu algo. Um arrastar, como se algo estivesse se movendo nas sombras além do alcance de suas lanternas. Você ouviu? Sussurrou ele para Ricardo. Ouvi. Pegaram lanternas mais potentes e iluminaram a escuridão ao redor. Nada. Apenas rocha e sombra. Provavelmente uma pedra que se soltou em algum lugar, disse Ricardo, mas agarrou uma picareta e manteve perto, só por precaução. O som não se repetiu, mas ambos ficaram hipervigilantes pelo resto do turno. Às 23 acordaram Paulo e Daniel para o próximo turno. Alguma coisa? Perguntou Paulo. Tudo tranquilo, mentiu Ricardo. Não queria espalhar mais medo. Ricardo e Roberto entraram nas tendas, mas nenhum dos dois dormiu profundamente. Cochilavam, acordavam, ouviam os sons da caverna, ou a ausência deles. Dormiam novamente. Às 2h30 da madrugada, todos foram acordados por um grito. Era André, se debatendo no saco de dormir, gritando: "Sai! Sai de cima de mim! Sai!" Fernando e Marcelo, que dividiam a tenda com ele, acenderam as lanternas. André estava sentado, olhos arregalados, respiração ofegante, apontando para o canto da tenda. Tinha algo aqui. Tinha algo em cima de mim. Senti o peso, senti. Foi um pesadelo, André, só um pesadelo. Tentou acalmar Fernando. Não foi pesadelo. Eu estava acordado. Eu acordei porque senti algo pesado em cima do meu peito tentando me sufocar. Abri os olhos e vi. Viu o quê? Uma figura. Uma sombra. Tinha formato humano, mas não era humano. E estava olhando para mim. Eu sei que estava. Todos os 7 agora estavam acordados, reunidos fora das tendas. Daniel e Paulo, que estavam de vigilância, juraram que não tinham visto nada se aproximar. Foi paralisia do sono, explicou Roberto. Acontece às vezes. Seu cérebro acorda, mas seu corpo ainda está paralisado, e você alucina. É experiência assustadora, mas natural. Eu sei o que é paralisia do sono. Isso não foi. Isso foi real. Mas o que podiam fazer? Procuraram ao redor. Não havia ninguém. Nada. Nenhum sinal de presença. Vamos todos ficar acordados até amanhecer, decidiu Ricardo. Amanhecer era um conceito estranho no interior de uma caverna, onde nunca há luz natural. Mas ele quis dizer até às 6 quando normalmente acordariam. Sentaram juntos, fogão aceso, lanternas apontadas para todas as direções. Conversaram, beberam café, tentaram manter uns aos outros alertas e calmos, mas ninguém se sentia seguro. Havia algo errado com aquele lugar. Todos sentiam, mesmo aqueles que tentavam racionalizar e explicar. Às 6 da manhã de 14 de setembro, quinta-feira, tomaram uma decisão. Eu acho que deveríamos voltar, disse Marcelo. Tivemos múltiplos incidentes inexplicáveis.
As lanternas, as vozes, o incidente de André. Isso viola todos os protocolos de segurança. Quando começam a acontecer coisas estranhas em ambiente extremo, é hora de abortar. Concordo, disse Daniel. Meu instinto está gritando para sairmos daqui. Mas Ricardo estava dividido. Como líder da expedição, tinha a responsabilidade de garantir a segurança da equipe, mas também tinha a responsabilidade profissional de completar a missão. A empresa havia investido muito dinheiro naquela expedição. Vamos fazer o seguinte, propôs ele. Caminhamos até a Sala dos Cristais, são apenas mais 300 metros segundo o mapa. Fazemos as medições básicas lá, coletamos algumas amostras e então voltamos. Não vamos completar todo o mapeamento planejado, mas pelo menos teremos dados suficientes para justificar a expedição. Votaram. 4 a favor de continuar, Ricardo, Paulo, Fernando e Roberto. 3 a favor de voltar imediatamente, Marcelo, André e Daniel. A maioria decidiu, continuamos. Mas, Ricardo levantou a mão enfaticamente. Ao primeiro sinal de perigo real, ao primeiro problema de segurança, abortamos imediatamente. Combinado? Combinado, responderam. Embora os 3 que haviam votado contra estivessem visivelmente desconfortáveis. Desmontaram o acampamento, guardaram o equipamento, verificaram as lanternas, todas funcionando normalmente agora, conferiram os walkie-talkies e retomaram a marcha às 7h15. A galeria que levava à Sala dos Cristais era relativamente reta e ampla. Caminharam em silêncio tenso, cada um perdido em seus próprios pensamentos, cada som fazendo todos pularem. Às 8h20, Fernando, que ia na frente, parou abruptamente. Pessoal, olhem isso. Todos se aproximaram. No chão da galeria, na lama fina que cobria a rocha, havia pegadas humanas, recentes, julgando pela nitidez das marcas. Quem fez isso? Sussurrou André, a voz carregada de medo. Examinaram as pegadas. Eram de botas tamanho grande, conduzindo na direção que eles estavam indo. Mas não havia pegadas voltando. Alguém passou por aqui e não voltou, disse Paulo, declarando o óbvio. Ou voltou por outro caminho. Tentou racionalizar Ricardo, mas sua voz não tinha convicção. Não tem outro caminho. A gente verificou o mapa. Essa galeria só tem uma entrada e uma saída. E nós viemos pela entrada. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. As implicações do que estavam vendo eram perturbadoras. Alguém, ou algo, havia passado por ali recentemente, caminhando para as profundezas da caverna, e não havia voltado. E eles estavam prestes a seguir o mesmo caminho. Eu voto para voltarmos agora, disse Daniel, a voz firme. Isso acabou de passar de estranho para perigoso. Concordo, disse Marcelo. Ricardo, como líder da expedição, você tem que tomar a decisão certa. E a decisão certa é abortar. Ricardo olhou para as pegadas, depois para seus companheiros. Todos estavam assustados, mesmo aqueles que tentavam esconder. Ele próprio estava com medo, seu instinto gritando para sair dali. Tá bom, vocês têm razão. A gente volta. Mas foi quando viraram para retornar que descobriram algo aterrorizante. O caminho por onde haviam chegado não estava mais lá. Onde deveria haver a galeria por onde vieram, agora havia apenas uma parede de rocha sólida, como se a caverna tivesse se fechado atrás deles. Isso não é possível, murmurou Roberto tocando a parede. Isso é rocha sólida. Nós passamos por aqui há literalmente 5 minutos atrás. Iluminaram toda a área. Procuraram por passagens escondidas, por ilusões de ótica, mas era inequívoco. O caminho havia desaparecido. Estavam presos. Ok, calma. Todo mundo respira fundo, disse Ricardo, tentando manter a compostura mesmo com o pânico crescendo dentro dele. Tem que haver explicação lógica. Talvez tenhamos nos desorientado e escolhido uma galeria paralela sem perceber. Nós não nos desorientamos. Eu marquei as paredes com giz a cada 50 metros. Olha, tá aqui a última marca que eu fiz, gritou Fernando, apontando para um X vermelho na parede a cerca de 30 metros atrás deles. Era verdade. A marca estava ali. Mas além dela, onde deveria haver mais galeria, havia apenas rocha.
Temos que continuar para frente então, disse Paulo, a voz tremendo. Não temos escolha. Talvez a Sala dos Cristais tenha outra saída. Não havia alternativa. Avançaram, seguindo as pegadas misteriosas. A galeria começou a descer, uma inclinação suave mas perceptível. A temperatura caiu alguns graus. Começaram a ouvir água correndo em algum lugar abaixo deles. 10 minutos depois, a galeria se abriu em uma câmara enorme. E ali estava, a Sala dos Cristais. Era espetacular. O teto, a mais de 40 metros de altura, estava coberto por milhares de cristais de calcita que brilhavam na luz de suas lanternas, como estrelas em um céu noturno. As paredes eram compostas por formações onduladas de rocha, que pareciam ter sido congeladas em pleno movimento. No centro da sala, um lago subterrâneo de águas perfeitamente cristalinas refletia tudo como um espelho. Por um breve momento, a beleza absoluta do lugar os fez esquecer do terror. Era como entrar em uma catedral natural, um templo construído pela própria terra ao longo de milhões de anos. Mas então, viram o que estava na borda do lago. Equipamento, mochilas, ferramentas, roupas, tudo abandonado, espalhado como se as pessoas simplesmente tivessem sumido no meio de alguma atividade. E pegadas, dezenas de pegadas diferentes, de tamanhos variados, entrando na sala, mas nenhuma saindo. Meu Deus, sussurrou André. Quantas pessoas desapareceram aqui? Roberto se aproximou de uma das mochilas e a abriu. Dentro, encontrou documentos, uma carteira de identidade. Pertencia a um homem chamado Carlos Eduardo Pinto, com foto de um homem na casa dos 40 anos. A identidade havia sido emitida em 1973. Isso aqui tem mais de 20 anos, disse Roberto segurando o documento com mãos tremendo. Encontraram mais mochilas, mais documentos. Pessoas de diferentes épocas. 1973, 1968, 1982, 1959. Todas haviam entrado naquela sala e nunca mais saíram. O que está acontecendo aqui? Perguntou Daniel, a voz quebrando. O que é esse lugar? Foi quando ouviram o som. Vinha do lago. Um borbulhar, como se algo estivesse subindo das profundezas. A água perfeitamente calma começou a formar ondulações. Recuem, ordenou Ricardo. Todos para trás. Recuaram até a parede mais distante do lago. As ondulações aumentaram. E então viram. Algo estava emergindo da água. Não conseguiam ver claramente o que era. As lanternas refletiam na superfície agitada, criando um caos de luz e sombra. Mas havia algo ali. Algo grande. Corram! Gritou Marcelo. Mas para onde? A entrada pela qual haviam chegado agora estava do outro lado do lago, e a coisa estava entre eles e a saída. Correram ao longo da parede, tentando contornar o lago. As lanternas piscavam loucamente novamente, criando estroboscopia nauseante. Tropeçaram em equipamentos abandonados. Escorregaram em pedras molhadas. André caiu. Fernando voltou para ajudá-lo a levantar. Foi quando a coisa saiu completamente da água. Não era humana. Não era animal. Era algo que não deveria existir. Uma forma impossível que o cérebro se recusava a processar completamente. Alta, tão alta que quase tocava o teto de 40 metros. Composta de sombra e água e rocha de alguma forma, uma amalgamação de elementos que não fazia sentido. E então falou. Não com voz, mas diretamente nas mentes deles. Um sussurro mental que ecoava nos crânios. Vocês vieram onde não deveriam. Agora pertencem à caverna, como todos os outros. Não! Gritou Ricardo e puxou o radiotransmissor de longo alcance. Base, se alguém está ouvindo, estamos na Sala dos Cristais. Alguma coisa aqui, precisa. O rádio explodiu em suas mãos, faíscas voando. Ele gritou de dor, deixando cair o equipamento em chamas. A entidade começou a se mover em direção a eles. Não caminhava, deslizava, flutuava, se materializava mais perto a cada segundo. Por ali! Gritou Paulo, apontando para uma fenda estreita na parede que nenhum deles havia notado antes. Entrem! Agora!
Correram para a fenda. Era apertada. Mal cabia uma pessoa por vez. Daniel entrou primeiro, depois André, depois Fernando. A entidade estava mais perto, seus tentáculos de sombra e água se estendendo. Roberto entrou na fenda, depois Marcelo, depois Paulo. Ricardo estava quase na entrada quando sentiu algo agarrar seu tornozelo. Olhou para baixo e viu um tentáculo de água solidificada enrolado em sua perna, puxando-o de volta. "Ricardo!" gritou Paulo, estendendo a mão. Ricardo agarrou a mão de Paulo, que estava parcialmente dentro da fenda. Foi um cabo de guerra desesperado. Paulo puxando para dentro, a entidade puxando para fora. Ricardo gritava de dor, sua perna sendo esmagada pela pressão impossível. "Não solta!" gritava ele. "Não vou soltar!" gritava Paulo de volta. E então, com um som que era impossível descrever, como vidro quebrando misturado com metal raspando misturado com algo orgânico se rasgando, o tentáculo se partiu. Ricardo foi puxado para dentro da fenda, caindo sobre Paulo e os outros que já estavam lá. A fenda estava escura, apertada, mas pelo menos a entidade não conseguia alcançá-los ali. Podiam ouvir do outro lado um som de fúria, de frustração, algo antigo e poderoso sendo negado de sua presa. "Vá embora", sussurrou Daniel como uma oração. "Por favor, vá embora." Esperaram. Minutos que pareceram horas. O som gradualmente diminuiu. Se afastou. Silêncio. "Temos que continuar por essa fenda", disse Marcelo. "Ver onde ela leva. Não podemos voltar para a sala dos cristais." A fenda era um aperto claustrofóbico que serpenteava pela rocha. Às vezes tinham que rastejar de barriga, outras vezes andar de lado. Ricardo mancava severamente, sua perna direita roxa e inchada onde o tentáculo havia agarrado. Não sabiam para onde estavam indo. Não tinham mais mapa, não tinham mais orientação. Apenas seguiam a fenda, porque era a única opção. Depois do que pareceu uma eternidade, mas foi provavelmente 30 minutos, a fenda começou a se alargar. Chegaram a uma galeria que nenhum deles reconhecia. Não estava nos mapas. Era antiga, muito antiga. As paredes cobertas por formações que deviam ter milhões de anos. E então viram algo que os fez parar em choque total. Luz. Luz natural. Vindo de algum lugar à frente. "É a saída!" gritou André. "É a saída!" Correram em direção à luz, o último resquício de razão e cuidado abandonados em puro desespero de escapar. A luz ficava mais forte. Podiam sentir ar fresco diferente do ar estagnado da caverna. Cheiro de floresta, de vida. A galeria abriu em uma abertura estreita. Quase escondida por vegetação, saíram um a um, caindo na grama do lado de fora, respirando ar puro, sentindo o sol na pele. Estavam vivos. Haviam escapado. Mas onde estavam? Olharam ao redor. Floresta densa os cercava. Não reconheciam o lugar. Não era a entrada pela qual haviam entrado. "Onde estamos?" perguntou Fernando. "Não sei", respondeu Ricardo. "Mas temos que achar um caminho de volta para a civilização. E temos que alertar as autoridades. Ninguém mais pode entrar naquela caverna, nunca mais." 14 de setembro de 1995, 18h30. Seu Joaquim, o guarda florestal, estava preocupado. A equipe de engenheiros deveria ter feito contato pelo rádio há horas. Tentou chamá-los várias vezes. Nenhuma resposta. Às 19h, ele acionou o corpo de bombeiros. Uma equipe de resgate foi mobilizada e chegou ao parque às 21h. Entraram na caverna. Encontraram o primeiro acampamento abandonado dos engenheiros. Tudo deixado para trás de forma organizada, como se eles tivessem continuado a expedição conforme planejado. Avançaram mais fundo. Chegaram a um ponto onde a galeria simplesmente terminava em uma parede sólida. Mas havia marcas de giz nas paredes, evidência de que alguém havia passado por ali. E além dessa parede, de acordo com os mapas, deveria haver mais galeria. "Isso não faz sentido", disse o líder da equipe de resgate. "É como se parte da caverna tivesse desaparecido." Procuraram por 3 dias. Trouxeram mais equipes, especialistas em cavernas, cães farejadores.
Encontraram mais equipamentos abandonados, mais sinais de que os 7 engenheiros haviam estado ali. Mas nunca encontraram os corpos, nunca encontraram os homens. 16 de setembro de 1995, Eldorado, SP. Ana Paula, esposa de Ricardo, estava sentada na delegacia, em choque, segurando as mãos das 2 filhas. Ao redor dela, outras esposas, noivas, filhos dos desaparecidos. Todas em prantos, todas exigindo respostas que ninguém podia dar. "Onde está meu marido?" Ela perguntava repetidamente ao delegado. "Ele não pode ter simplesmente desaparecido. Vocês têm que continuar procurando." "Estamos procurando, senhora. Temos equipes lá agora. Vamos fazer tudo ao nosso alcance." Mas no fundo, todos já sabiam. Algo havia acontecido naquela caverna. Algo que não podia ser explicado pela lógica ou pela ciência. Meses depois. A investigação oficial concluiu que os 7 engenheiros haviam sofrido um acidente fatal dentro da Caverna do Diabo. Provavelmente um desabamento que selou suas saídas e os prendeu em alguma galeria profunda onde seus corpos nunca seriam recuperados. Mas havia problemas com essa teoria. A estrutura geológica da caverna era estável. Não havia evidências de desabamento. E como explicar os equipamentos encontrados em locais diferentes, espalhados ao longo de uma rota que parecia impossível? Espeleólogos que tentaram refazer o caminho dos engenheiros relataram experiências perturbadoras. Equipamentos que falhavam sem razão, sons inexplicáveis, sensações de estar sendo observado. A maioria recusou-se a retornar. Em janeiro de 1996, 4 meses após o desaparecimento, um homem tropeçou para fora da floresta perto de Eldorado, confuso, desidratado, quase morto. Era Daniel Augusto Mendes, um dos 7 desaparecidos. Foi levado imediatamente para o hospital. Estava delirante, falando coisas sem sentido sobre a coisa na água, a caverna que se move, os outros que não conseguiram sair. Quando finalmente se estabilizou o suficiente para ser questionado, dias depois, sua história era fragmentada, traumática. Lembrava-se de encontrar algo na sala dos cristais. Lembrava-se de correr. Lembrava-se de separar-se dos outros em algum momento nas galerias estreitas. Depois disso, sua memória era um borrão de trevas, frio, fome e terror absoluto. Vagou pelas galerias sozinho por quanto tempo? Ele não sabia. Parecia dias, semanas, mas só haviam passado 4 meses. Como ele sobreviveu? Não sabia. O que havia comido? Não lembrava. Como encontrou a saída? Não tinha certeza. E os outros 6? Onde estavam? Eles ficaram para trás, sussurrou ele, lágrimas escorrendo pelo rosto emaciado. A caverna os pegou, aquela coisa os pegou. Eu sou o único que conseguiu sair. Mas ele pagou um preço. Daniel nunca se recuperou completamente. Desenvolveu agorafobia severa misturada com claustrofobia. Tinha medo de espaços abertos e também de espaços fechados. Tinha pesadelos constantes. Às vezes acordava gritando sobre a coisa da água, vindo buscá-lo. Renata, sua esposa, deu à luz uma menina em fevereiro de 1996. Daniel mal conseguia segurar a filha. Olhava para ela e chorava, dizendo: "Eu deveria ter morrido lá embaixo." Em agosto de 1997, 2 anos após a expedição, Daniel Augusto Mendes cometeu suicídio. Deixou uma carta. "Não escapei de verdade. Parte de mim ficou naquela caverna para sempre. E essa parte está me puxando de volta. Não aguento mais lutar." Os 6 que nunca voltaram. Dr. Ricardo Almeida Santos, Engmiro Paulo César Martins, Eng. Fernando Dias Costa, Eng. Marcelo Ribeiro, Eng. André Luiz Fonseca, Eng. Roberto Silva. Seus corpos nunca foram encontrados. Foram declarados legalmente mortos em 1998, 3 anos após o desaparecimento. Ana Paula, viúva de Ricardo, vendeu a casa, mudou-se para outro estado com as filhas, tentando reconstruir uma vida longe das memórias.
Mas as filhas cresceram sem pai, sempre com aquela pergunta sem resposta: o que realmente aconteceu com ele? Marina, namorada de Paulo César, nunca recebeu o pedido de casamento que esperava. Manteve o quarto dele intocado por 5 anos, até finalmente conseguir doar suas roupas e pertences. Mas manteve as fotos. Sempre manteve as fotos. O filho de Fernando, que tinha apenas 7 anos quando o pai desapareceu, cresceu com apenas memórias fragmentadas de finais de semana na praia, do pai ensinando-o a surfar. Tornou-se adulto com um buraco permanente onde deveria haver a figura paterna. Juliana, viúva de Marcelo, criou os 3 filhos sozinha. O mais velho, que tinha apenas 6 anos, ainda se lembra do pai dizendo: "Volto no sábado, antes de sair pela última vez." Carolina, noiva de André, nunca se casou. "Como posso casar com outra pessoa?" ela dizia. "Quando nunca tive a chance de casar com ele. Onde quer que ele esteja, vivo ou morto, eu ainda amo ele." Lívia, filha adolescente de Roberto, ficou órfã. Primeiro perdeu a mãe para o câncer, depois o pai para a caverna. Foi criada por uma tia, mas sempre carregou a revolta de ter sido abandonada 2 vezes. Após os eventos de 1995, houve pressão intensa para fechar completamente a Caverna do Diabo para visitação. Ambientalistas argumentavam que as expedições estavam perturbando um ecossistema frágil. Famílias das vítimas queriam que ninguém mais pudesse entrar. Um meio-termo foi alcançado. Apenas os primeiros 200 metros da caverna permaneceram abertos para visitação turística, com trilhas iluminadas e passarelas de concreto. Além desse ponto, o acesso é estritamente proibido. Mas a proibição não impediu todos: exploradores ilegais, curiosos mórbidos, caçadores de sensações fortes. Alguns tentam ir além da área permitida. A maioria volta rapidamente, assustada pela escuridão e pela atmosfera opressiva. Alguns nunca voltam. Em 2003, 2 estudantes universitários desapareceram após entrarem ilegalmente nas galerias profundas. Seus corpos nunca foram encontrados. Em 2008, um cinegrafista de um programa de TV sobre lugares assombrados entrou sozinho durante a noite, contra todos os avisos. Foi encontrado na manhã seguinte na entrada da caverna, catatônico, olhos arregalados, incapaz de falar. Passou 3 meses em instituição psiquiátrica. Quando finalmente recuperou a fala, tudo que dizia era: ela ainda está lá, esperando, sempre esperando. Guardas florestais que trabalham no parque relatam ouvir coisas vindas das profundezas durante a noite. Vozes chamando por ajuda. Sons de pessoas caminhando nas galerias escuras quando não deveria haver ninguém lá. Alguns juraram ver, em noites sem lua, luzes estranhas flutuando perto da entrada da caverna. Luzes que se movem com inteligência, que parecem estar procurando por algo, ou por alguém. O que realmente aconteceu com os 7 engenheiros, ou 6, considerando que Daniel escapou? A teoria oficial é desabamento ou acidente estrutural, mas não há evidências físicas disso. Alguns propõem gás tóxico, que as galerias profundas tinham acúmulo de gases que causaram alucinações e morte. Mas por que Daniel sobreviveu 4 meses respirando esse suposto gás? Há a teoria de animais desconhecidos, que alguma espécie de predador habita as profundezas da caverna. Mas que animal? Nunca foram encontrados restos, nunca foi visto, nunca foi catalogado. E então há as teorias mais estranhas. Que a Caverna do Diabo é um lugar de poder antigo, uma porta entre dimensões, um local onde as regras normais da realidade não se aplicam, que algo mora lá embaixo, algo que estava lá antes dos humanos, antes dos índios, talvez desde o tempo em que a própria caverna se formou milhões de anos atrás. Daniel, antes de morrer, disse algo para sua esposa em um momento de lucidez. A caverna é viva, não é só rocha, é algo consciente, algo que pensa, que quer. E o que ela quer são pessoas. Ela coleciona pessoas como nós colecionamos borboletas. Ela os mantém lá embaixo no escuro, para sempre. Devaneios de uma mente traumatizada. Ou a verdade que ninguém quer aceitar. Hoje,
Quase 30 anos depois, o caso dos 7 engenheiros desaparecidos na Caverna do Diabo permanece sem solução. É citado em livros sobre mistérios brasileiros, em programas de TV sobre o paranormal, em documentários sobre lugares assombrados. A história se tornou lenda local. Pais em Eldorado assustam filhos desobedientes. Se você não se comportar, a coisa da Caverna do Diabo vai te pegar. Mas para as famílias, não é lenda. É tragédia real que moldou o resto de suas vidas. Mariana e Beatriz, filhas de Ricardo, cresceram e tiveram suas próprias famílias, mas nunca superaram completamente a perda do pai. Mariana se tornou psicóloga especializada em trabalhar com famílias de desaparecidos. Seu trauma, transformado em missão de ajudar outros. A filha de Daniel, que nasceu 4 meses após o desaparecimento do pai, cresceu apenas com histórias sobre ele. Nunca o conheceu realmente. Ele estava quebrado demais quando voltou, e morreu quando ela tinha apenas 1 ano e meio. Mas ela mantém uma foto dele de antes da expedição, quando ele ainda sorria. O que realmente existe nas profundezas da Caverna do Diabo? É apenas rocha e água e tempo geológico? Ou há algo mais, algo antigo e incompreensível, que espera nas sombras sob a terra? A verdade é que nunca saberemos com certeza. E talvez seja melhor assim. Há mistérios neste mundo que não são para serem resolvidos, segredos que a terra mantém guardados, lugares onde a humanidade não deveria ir. A Caverna do Diabo mantém seus segredos e continua esperando. Então me conta, o que você acha que realmente aconteceu com esses 7 engenheiros? Foi um acidente trágico, mas explicável? Foi algum fenômeno geológico que a ciência ainda não compreende? Ou foi algo mais estranho, mais inexplicável, algo que desafia nossa compreensão da realidade? E você, de onde está nos assistindo agora? Que cidade? Que estado? Você já visitou alguma caverna? Já sentiu aquela sensação inexplicável de que algo não está certo, que você não deveria estar ali? Conta aqui nos comentários, adoro ler suas experiências e teorias. Se essa história te impactou, se você sente empatia pelo sofrimento dessas famílias que nunca tiveram respostas, se você acredita que essas vidas merecem ser lembradas, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Cada inscrição ajuda a manter viva a memória dessas pessoas, ajuda a garantir que seus nomes não sejam esquecidos. Compartilhe esse vídeo com alguém, especialmente se você conhece pessoas que gostam de exploração de cavernas, que trabalham com geologia, que já passaram pela dor de perder alguém sem explicação. Essas histórias precisam ser contadas. Pense comigo. Enquanto você vive sua rotina diária, existem famílias que há quase 30 anos acordam todos os dias com a mesma pergunta torturante. Onde está meu marido, meu pai, meu filho, meu noivo? O que aconteceu com ele nas profundezas daquela caverna? Está morto? Ou está de alguma forma impossível ainda lá embaixo, preso no escuro, esperando por um resgate que nunca virá? É uma agonia que não tem fim, não tem resolução, não tem paz. A vida continua porque tem que continuar, mas há sempre aquele buraco, aquela pergunta, aquela dor que nunca cicatriza completamente. Ana Paula morreu em 2018, aos 70 anos, sem nunca saber o que aconteceu com Ricardo. Nos seus últimos dias, delirando com febre, ela o chamava. Ricardo, onde você está? Por que não volta para casa? Essa é a realidade brutal dos desaparecimentos misteriosos. Não há fechamento. Não há corpo para enterrar. Não há funeral que permita começar o luto. Apenas perguntas que ecoam através de décadas, através de gerações. A memória é a única justiça que podemos dar aos esquecidos. E você, ao ter assistido essa história até o final, ao manter viva essa narrativa, está fazendo justiça à memória de Ricardo, Paulo, Fernando, Marcelo, André, Roberto e Daniel. Você está dizendo: eu sei que vocês existiram, eu sei que suas vidas tinham valor, e eu não vou deixar que vocês sejam esquecidos. Então, muito obrigado por ter chegado até aqui. Obrigado por ter dedicado esse tempo para conhecer a história desses 7 homens.
E que essa história nos faça valorizar cada momento com quem amamos. Que nos faça respeitar os limites da natureza. Que nos lembre que há lugares neste mundo onde talvez não devêssemos ir, mistérios que talvez não devêssemos tentar desvendar. Até a próxima história. Fique em paz. E se você um dia visitar a caverna do diabo, respeite as placas de aviso. Respeite os limites, porque alguns lugares da Terra guardam segredos que não são para serem descobertos.